Eu tenho certeza que você conhece a Bíblia e sabe que ela é um livro sagrado. Se você nunca leu nenhuma história, mas pelo menos você deve ter ouvido alguém contar. Mas além da Bíblia, existem outros livros sagrados, que são o Alcorão, a Suná ou Hadith ou Hadith, a Torá, a Tripitakas e Vedas. Dependendo da região que você vive, ou da religião que lhe foi imposta, ou da fé que você decidiu aceitar, um desses livros você tomou como verdade. Esses livros sagrados são ditos inspirados por Deus. E onde entram os livros apócrifos? É muito simples. Eles não entram porque não são reconhecidos como livros sagrados. Eles possuem autores desconhecidos e nem sequer foram reconhecidos em um concílio. Alguns estudiosos dizem que alguns trechos dos livros apócrifos contradizem as escrituras sagradas. Eles dizem que você pode ler os livros apócrifos como informação histórica, mas que não deve levar como doutrina. O próprio apóstolo Paulo dizia: observa tudo e retenha o que é bom. A Bíblia não é um único livro, ela é uma biblioteca de livros. Para os católicos, a Bíblia possui 73 livros. Para os protestantes, a Bíblia possui 66 livros. Para a Igreja Ortodoxa, a Bíblia possui 78 livros. E para os judeus, a Bíblia possui 39 livros. Estudiosos tomaram os livros apócrifos e fizeram uma biblioteca de livros, chamados de Bíblia Apócrifa, onde ela é dividida em 3 partes: o Antigo Testamento, com 36 livros, o Novo Testamento, com 52 livros, e os livros apocalípticos, com 11 livros. No período da pandemia, eu desenvolvi ansiedade. E no início de tudo isso, eu não sabia como controlar o que eu sentia. Então, eu comecei a procurar formas para aliviar e combater os sintomas. Então, eu comecei a pensar: o que eu gosto de fazer? E a primeira coisa que me vinha na cabeça era a música. Mas nesse período, a música estava me causando mais ansiedade do que me tirando dela. Então, comecei a fazer diversas outras atividades paralelas à música que faziam perder o foco dos sintomas ruins que a ansiedade me trazia. Então, nesse período, eu comecei a fazer dança, comecei a conversar mais com as pessoas, aprendi a ouvir mais, a falar menos, a falar mais. E tomei um gosto muito grande por leitura. Então, comecei a ler os livros apócrifos, começando pelo primeiro livro de Adão e Eva. Quando você lê a Bíblia, especificamente a história de Adão e Eva, você fica cheio de dúvidas, pois a história parece estar muito resumida. E uma das dúvidas é: qual foi a marca que Caim recebeu de Deus por ter matado seu irmão Abel? E aí, quando eu comecei a ler os livros apócrifos, muito do que não tem na Bíblia foi revelado nesses livros. Não estou dizendo que o que está lá é verdade ou não, mas eu achei muito interessante a leitura. Foi uma das coisas que me ajudaram a desviar o foco do que me causava ansiedade. Então, quando eu lia, isso me acalmava. Eu decidi, então, começar a gravar vídeos lendo as histórias dos livros apócrifos, começando pelo primeiro livro de Adão e Eva. A história de Adão e Eva após a queda e a saída deles do jardim é contada em detalhes em 2 livros: o primeiro livro de Adão e Eva e o segundo livro de Adão e Eva. Esses 2 livros são os primeiros livros da Bíblia Apócrifa. Toda semana eu irei gravar um vídeo narrando as histórias dos livros apócrifos, começando pelo primeiro livro de Adão e Eva. Eu espero que vocês gostem e que vocês acompanhem essa saga desta leitura.